Olha, o Donald Trump acho que não está satisfeito ainda, porque hoje ele voltou a dizer que os Estados Unidos deveriam controlar a Groenlândia. A gente nem pode dizer que é uma surpresa, porque ele vem falando isso já há bastante tempo. Talvez a gente não tenha levado a sério. A gente volta a Washington com a Mariana Jangiacomo. Mariana, é sério, ele quer para valer a Groenlândia. E talvez esse sucesso que ele, entre aspas, comemora, né, colocando a Venezuela inteira sem luz, seja um presságio? Sim. Com certeza, Thaís, porque Donald Trump falou sobre isso, sobre essa ideia de anexar a Groenlândia ainda no primeiro mandato, né? Então a ideia realmente não é de hoje, não é de ontem, mas agora Trump se sente mais empoderado para fazer esse tipo de ação em outras partes do mundo. É isso que não só ele, mas aqueles mais próximos dele têm indicado, como por exemplo Stephen Miller, que é o vice-chefe de gabinete aqui da Casa Branca, um dos principais arquitetos da agenda de Donald Trump, e que confirmou em entrevista à CNN aqui dos Estados Unidos, inclusive, que sim, os Estados Unidos querem a Groenlândia, que isso é importante do ponto de vista de segurança nacional. É isso que Donald Trump defende. Ele defende que é preciso ter a Groenlândia do ponto de vista de segurança nacional, que a Groenlândia está inundada de navios ali da China e da Rússia, e que os Estados Unidos precisam defender a Groenlândia, que a Dinamarca não é capaz de fazer isso. Aí só para a gente lembrar, né, a Groenlândia, que é um território semi-autônomo da Dinamarca. E essas falas, Thaís, foram falas já duramente condenadas pelo primeiro-ministro da Dinamarca e falas que têm gerado muita preocupação aqui, principalmente porque a Dinamarca é um membro da OTAN e se de fato os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Groenlândia, então isso pode acabar com a OTAN, porque a gente está falando de um Estado membro da OTAN atacando o outro. Então, é uma hipótese que preocupa muito, principalmente pela quantidade de vezes que Trump tem falado nisso. Claro, também é importante a gente destacar, a Groenlândia é uma terra rica ali em minerais raros, tem uma localização muito estratégica, inclusive agora com o aquecimento global, com as águas ali, com o degelo que está acontecendo ali, forma-se um canal de navegação estratégico interessantíssimo ali. Então, há várias vantagens da Groenlândia para os Estados Unidos e Trump segue dizendo que é importante ter a Groenlândia por uma questão de segurança nacional. Falas que geram, sim, muita preocupação por aqui. Donald Trump falou sobre isso no Air Force One a jornalistas, quando falou também sobre Colômbia, sobre México, sobre atacar o Irã mais uma vez. Então, essa postura e são essas falas de Trump que fazem todo mundo se perguntar o que vem a seguir, né, nessa postura dos Estados Unidos. E agora há pouco, Thaís, sobre esse assunto da Groenlândia, a Casa Branca emitiu um comunicado, agora há pouco mesmo, dizendo o seguinte: olha, Trump e a equipe estão discutindo uma série de opções para adquirir a Groenlândia e usar o exército americano sempre é uma opção. Palavras de um comunicado aqui da Casa Branca. Inclusive, eu estou vendo aqui que Donald Trump está no Salão Oval, porque sempre que tem um guarda aqui na porta da ala oeste, a gente sabe que o Trump está no Salão Oval, né? Então, ele está aqui e esse comunicado foi liberado agora há pouco, ou seja, está aqui e está pensando nisso, né? Está analisando opções de como fazer essa anexação, não necessariamente por vias militares, mas por outras vias também. Donald Trump analisando como conseguiria anexar a Groenlândia, mas algo que já foi muito criticado pelos países europeus, Thaís, e que realmente gera muitas questões por aqui e tem repercutido bastante, principalmente pela questão da OTAN, do futuro da OTAN. A gente pensando, né, depois de um ano, que foi 2025, um ano em que a OTAN tentou tanto se aproximar de Donald Trump, até principalmente ali com o secretário-geral da OTAN, né, com Mark Rutte, vindo aqui para a Casa Branca, elogiando Donald Trump, e agora ele fala em usar o exército americano em um território da OTAN, que faz parte ali da Dinamarca, né? Então, depois, claro, todo mundo falando muito sobre a Venezuela por aqui, mas logo em seguida a Groenlândia, com certeza, é o assunto mais discutido aqui nos Estados Unidos nesse momento, Thaís. Obrigada, Mariana. A Venezuela já foi, ele já tomou, né, na cabeça dele. E Trump não fala em ataque, porque não é um ataque, ele vai lá e toma
é uma decisão estratégica, portanto eu tomo e é meu, né? Eu acho que esse que é o ponto, Mariana. E caminhamos então para um próximo capítulo dessa nova doutrina de Donald Trump de conquista da América como um todo. Obrigada, Mariana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir então esses trechos todos que foram citados agora pela Mariana. Vamos começar ouvindo o próprio Donald Trump falando sobre a Groenlândia a bordo do seu avião, do Air Force One. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Bem, agora nós vamos ouvir o Stephen Miller, que é assessor de Trump. Como disse a Mariana, deu uma entrevista ao âncora Jake Tapper. E por que ele deu essa entrevista? Não só porque é esse estrategista de Trump, mas porque logo em seguida da operação de ataque à Venezuela, a sua esposa, a esposa de Miller, fez uma postagem nas redes sociais altamente provocativa com a Groenlândia, já com a bandeira dos Estados Unidos. Então, ele dá essa entrevista e é questionado por Tapper se o uso da força militar não está descartada nessa operação. Vamos ouvir. I just wanted to reset, Jake, by making clear that it has been the formal position of the U.S. government since the beginning of this administration, frankly, going back into the previous Trump administration, that Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the U.S. government. Right, but can you say that military action against Greenland is off the table? It wouldn't be military action against Greenland. The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark? The United States is the power of NATO. For the United States to secure the Arctic region, to protect and defend NATO and NATO interests, obviously Greenland should be part of the United States. Bem, agora a gente vai ouvir a resposta da primeira-ministra da Dinamarca, dizendo que qualquer atuação de Trump, intervenção, Rafael Serra me ajuda aqui que a palavra fugiu, qualquer intervenção de Trump sobre a Groenlândia, ou mesmo um ataque no território, seria o fim da OTAN. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at der er sikkerhed og fred og tryghed i det arktiske område. Det er jo derfor en af grundene til, at vi er med i NATO. Grønland er også med i NATO. Det er et fælles ansvar for de arktiske stater herunder kongeriget at sørge for, at der er sikkerhed og fred og frihed i det arktiske område. Men Danmark har altid været en god allieret til USA. Det ønsker vi fortsat at være.